E aí, pessoal, vamos lá falar um pouquinho mais, se conhecer ainda melhor. Só que agora vocês vão observar outras características, né? Então, aí dando continuidade, falar um pouquinho de identidade, né? Vamos lá começar? Iniciando aí, ó, mais uma aula do projeto de vida. Trabalhando essa parte do ser, só que identidade, né? Como é que eu trabalho essa questão da identidade? Olha só. Identidade, vocês já viram, né? Você olha uma foto, tem identidade, o RG, se você pensar, só que aqui outras situações. Você pode ter várias fotos de uma pessoa só, o tipo de identidade que ele tem durante a sua vida. O que você pensa e sente sobre si mesmo. Identidade, né? O que caracteriza você, sua identidade. Há grupos, causas e valores com os quais você se identifica. Grupos mesmo, né, que você, aquele pessoal ali é mais extrovertido, brincalhão, aquele pessoal é mais concentrado, estuda, aquele pessoal ali gosta de jogos, então aí você vai entrar num grupo, né? Causas e valores, o que eles dão mais valor, né, para a família, para o trabalho, para o estudo, como você se tornou a pessoa que é. Então, pessoal, olha só, algo bem interessante que depois de um certo ponto na sua vida, a pessoa te olha sempre do mesmo jeito. Só que assim, algumas pessoas não mudam tanto. Eu, por exemplo, passei muito tempo usando cabelo curto. Algumas pessoas, é militar? Eu falo, não, só uso ele curto mesmo. O que é? Eu sou meio preguiçoso para cuidar do cabelo. Depois de um tempo, eu falei, nossa, meu cabelo sempre foi enrolado. Puxei para minha mãe, mas, poxa, ficou legal meio enrolado, só que dá trabalho de cuidar. Aí tem hora que eu corto, tem hora que eu deixo, e eu não consigo ficar sempre do mesmo jeito. Mas a minha fisionomia mudou muito. De algumas pessoas que eu conheci na infância, quando eu vi depois, eu não conheci de forma alguma. A pessoa completamente diferente. Alguns que era o rosto todo lisinho, todo barbudão, cabelão, diferente, tatuado. Outros que era bem magrinho, que já estavam bem fortes, todo malhado. Outros que já eram mais bem gordinhos. Então você vê que a pessoa mudou com o tempo. Eu acho assim que algumas pessoas que me conheceram lá com 14, 15 anos, hoje com quase 38, eu estou praticamente da mesma forma, só engordei uns quilinhos a mais. Só que assim, eu mantive, então eu não mudei tanto, só que eu mudei muito a questão do vestir, do falar, do comportar, mas algumas características que me identificam sempre vai ficar. Falar muito, ser curioso, gostar de consertar as coisas. Isso aí eu sempre fui, sempre vou manter. Mas algumas outras eu fui mudando, principalmente na aparência. A gente muda pouquinho, alguns detalhes. O cabelo, deixar a barba um pouco mais grande, que hoje em dia voltou, né? Essa questão da barba e pegou de novo. Então, aí você entra nos padrões. Eu gosto. Quando me irrita, o que eu faço? Eu tiro. Tem gente que deixa todo o tempo. Um exemplo aí é professores aqui da mediação que gostam e deixam todo o tempo. Então, são algo que identifica. O professor Almeida aqui, que trabalha o bigodinho dele, ó, sei lá, 40 anos com aquele bigode. Todo lugar que alguém vê ele, nossa, desde novo você tem, né? E é uma identidade dele. Vamos lá, continuando. Dando uma olhadinha aí nas imagens. Olhem bem, ó, várias imagens de uma pessoa, ó, tá vendo? A identificar aí, ó, o que mudou. Mudou muito, mudou pouco? Observem. Aqui, ó, a ordem cronológica, né? Com o passar do tempo aí, ó. Todas as características, olha bem. Ó. Cabelo quase não mudou, aqui tá carequinha. Mas o cabelo tem um padrão, ó. Chega num ponto, volta pro lado, mais bagunçado. Um pouquinho, uma franja na frente, mais curto, mais social. Então aí teve mudanças. Uma reflexão. Que você acha que Mason, né? Viveu ao longo desses 12 anos. O que aconteceu aqui, ó? 12 anos de vida. O que mudou? Por que teve essas mudanças? O que aconteceu? Então, aí você pode pensar várias situações. Quais foram as possíveis transformações que ele sofreu ao longo desses 12 anos, né? Ao longo desse tempo? Segunda pergunta. Como a aparência de uma pessoa, olha só, como a aparência de uma pessoa e a forma como se comporta podem revelar a identidade dela.
uma pessoa mais séria, mais fechada. Então, pessoal, pensa assim, uma pessoa todo tempo arrumadinha, todo tempo séria. Aí o que você... Eu particularmente, olho uma pessoa toda arrumada, perfeitinha, toda detalhista. Eu penso na casa dela que não tem um grão de poeira, que tudo está organizado, tudo está arrumadinho, tudo com os tapetinhos, tudo certo. Aí você olha aquela pessoa que chega falando, bagunça o cabelo. Tem um amigo meu que ele não consegue falar sem bagunçar o cabelo, tirar a camisa de dentro da calça e bagunçar e ficar se mexendo, todo loucão. Aí o que você vai... Pô, essa casa desse cara deve ser tudo bagunçado. Sei lá, você já olha para uma pessoa e pela fisionomia dela, esse cara é bagunçado. Não, esse cara é arrumadinho. Sei lá, aqui nas minhas aulas, vocês vão perceber, professor MEC de Física, aqui no estúdio, sempre uma camisa social, uma calça. Vai pensar, quando eu encontrar o professor MEC na rua, nossa, eu vou conhecer ele na hora. Não, aí é que vocês se enganam. Como eu falei para vocês, eu sou quase como um camaleão, toda hora eu estou mudando. Sempre. Eu não consigo ser um padrão. Eu gosto de ficar com uma roupa bem simples, andar de bicicleta, mudar, entendeu? Nem sempre vai me ver de carro, de moto, eu vou estar andando a pé, de bicicleta. Eu tenho coisas diferenciadas. Então é isso que eu falei para vocês, eu não tenho uma personalidade fixa. Já tem gente que é todo o tempo do mesmo jeito. Sempre aquele padrão, certo? Vamos lá, continuando. Mais um questionamento aí. Que aspectos podem ajudar a definir quem uma pessoa é? Olhando para a aparência dela, para o comportamento, tá? Você acha que é importante ter uma definição de si mesmo? Por quê? Será que se você se conhecer bem, isso aí vai ajudar até a observar o que as outras pensam de você, por exemplo? É uma ideia, né? Ah, tá. Essas perguntas, gente, vocês têm aí, tá? Isso é mandado para vocês. Não precisam se preocupar. Então, pessoal, olha aqui, ó. Toda vez que tiver esses questionamentos que são um pouquinho mais longos, tem aí para vocês, tá? Vocês vão imprimir e vão fazendo, mas lembra, não precisa fazer agoniado. Sempre tem um tempo aqui, depois do nosso encontro aqui, tem um tempo com vocês e o professor presencial, certo? Não precisa ficar com pressa. Vamos lá, continuando. Então, aqui dando continuidade, olha só. Identidade e projeto de vida aqui, quem sou eu? Essa pergunta está vindo desde o início aqui que nós começamos nosso bate-papo. Somos capazes de reconhecer em nós mesmos características físicas e psicológicas? Pensamentos, comportamentos, sentimentos, valores, crenças e ideologia que nos tornam único? Olha só, somos capazes de reconhecer em nós mesmos, não é nos outros. Será que isso aí nós somos capazes? O que é mais legal, gente, assim, quando uma pessoa, se você analisar, é quando ela se aceita, você vê assim que ela se vê de uma forma. O ruim, por exemplo, é quando a pessoa, um exemplo, a pessoa anoréxica. O que ela é? Ela é super magra, não consegue comer. Por quê? Porque ela se vê gorda. Ela olha no espelho, ela não vê a sua imagem. Ela vê algo que ela acredita estar vendo exatamente por aquela situação dos padrões. Então, o que acontece? Ela vê aonde não existe. Então, será que é importante você se ver realmente? Professor Mac, como é que isso é? Uso óculos, meu cabelo curtinho, é para frente, depois enrola. Tem a barba feita, antes tinha cheio de falha, hoje em dia tem. Meio cambotinha, tem um buchinho, é cabeçudo, é isso e aquilo. Gente, minhas características. Eu sou do jeito que eu sou, não posso ficar me martirizando por isso, mas me aceito, consigo ver. Mas o que você vê bom em você? Já falei. Esforço, gosto de arrumar as coisas, gosto de cuidar principalmente da minha família, dos amigos ali, auxiliar quando é possível, porque às vezes é bom até você deixar a pessoa caminhar com as próprias pernas, mas você pode ajudar. Então tem características que é interessante, certo? Brincalhão e tal, tudo mais, dependendo da situação. Então vamos lá, continuando, você tem que saber ver em você mesmo essas características para melhorar aquilo que é bom e reduzir aquilo que é ruim. Se você conseguir ver, aí é bom, porque tem gente que às vezes acaba tendo um comportamento e nem percebe o que faz. Conceito.
Identidade pode ser dividida em duas categorias, olha só. Como? Pessoal e social. Isso aqui a pessoal, ela é constituída pelo conjunto de aspectos de que cada pessoa julga ser mais importante na definição de si próprio. Você é falador, vai se sentir bem quando encontrar alguém que fala muito. Por exemplo, aqui professor Décio de Física, somos faladores. Mas quando você está com pessoa que não fala muito, já fica estranho. É como eu falei, umas gostam, outras não gostam da mesma coisa. Identidade social diz respeito à sua identificação como um membro de um grupo social ou de uma comunidade, por exemplo, reconhecendo-se como mulher ou indígena. Então, essa daqui, pessoal, essa aqui é bem legal. Aí você pensa assim, eu me identifico, de onde você é? Eu sou, aqui como eu e o professor Lorismar, o professor Beto, a professora Lídia, que já passou por aqui, nós somos o maitaense. Sou caboclinho da beira do rio. Você morava no meio do mato. Sim. Mas aí a pessoa começa a querer ofender. Fala, gente, você não está me ofendendo, você está falando uma característica maravilhosa. Está perto da natureza, viver numa cidade mais pacata, mais tranquila, do que viver no meio de um, carro, prédio e toda aquela bagunça de cidade grande. Eu sou, sim, a minha identidade é essa. Eu sou do Amazonas, hoje moro em Porto Velho, sou filho de paranaense. Eu sou amazonense meio falso, não sou muito chegado a comer muito farinha, só que gosto de açaí, gosto de tucumã, gosto de certas coisas. Então, essa é a minha identidade que me caracteriza, né, de um grupo que eu pertenço. Eu sou amazonense, eu sou de um grupo. Tem pessoa que é religiosa, é de tal grupo. Eu sou de um grupo, por exemplo, de ciclismo. O pessoal tudo gosta, compartilha e tudo mais. Então, são grupos sociais que você participa, certo? Dentro da sociedade, que vai te caracterizar. Beleza? Vamos lá, continuando. Então, tá aí, algo que te caracteriza em um grupo. Quase que não saiu. Bom, como podemos reconhecer nossa identidade? Aqui uns quadrinhos para ajudar você. Características pessoais são os aspectos físicos, psicológicos, comportamentais, biográficos, entre outros que usamos para nos descrever. Por exemplo, vai lá no currículo Lattes, professor formado em Física, licenciado em Ciências, Matemática e Física, especialista em tal, fez mestrado em tal, é doutor em alguma coisa, então é isso que caracteriza. 2. O alto, baixo, louro, cabelo enrolado. Prioridades é tudo aquilo que é mais importante para nós. Aqui também entram nossas principais preocupações e responsabilidades. Então, eu até falo que não existe prioridades. Então, pessoal, olha só. Na sua vida tem objetivos. Prioridades não existe. É prioridade. Se você vai pegar um desses e colocar. Não vai ser prioridades. Isso aqui vai ser prioridade. Isso aqui você vai focar e vai fazer. Eu quero ser médico, eu quero ser astrofísico, eu quero ser bioquímico, eu quero ser empresário. Você vai focar. Isso aqui é a sua prioridade. Mas para chegar aqui, você tem outras situações para resolver. Mas a sua prioridade final, se eu fizer isso aqui vai tirar o foco do meu objetivo, que é a minha prioridade. Eu não vou fazer. Eu vou focar em outras coisas para chegar aqui, certo? Vamos lá, continuando. Eu falo na vida, né, gente? Mas aí tem prioridades assim, mas prioridade principal é isso? Então, é a sua. Compromissos pessoais são as ideias e as atividades com as quais nos comprometemos e que não deixamos de realizar. Então, aí, exemplo que eu dei agora. Por exemplo, o professor Beto tem um Bike História. Ele vai lá todo domingo fazer o Bike História. Eu sou da igreja tal. Todo domingo vou lá, ou às quintas no culto de jovens, eu tenho que tocar bateria na igreja. Eu tenho um grupo que a gente faz um sonzinho, vou lá, vou tocar violão. Então, esse aí eu vou fazer. Eu tenho um compromisso de ajudar pessoas em um determinado horário tal dia. Vai ter um café da manhã todo sábado para moradores de rua, vou estar lá. Então, aí são compromissos que você tem, certo?
Ou um passeio ciclístico, todo dia tal. Aí você vai também, certo? Então é isso aí, são os compromissos. Vamos lá, continuando? Compromissos pessoais. Senso de pertencimento a um grupo. Os grupos aos quais pertencemos constituem parte de quem nós somos. Sejam eles amplos, como os éticos e os de classe social, sejam mais específicos, como religiosos ou de estudos. Então, aí são 4 características, né? Características pessoais, prioridades, compromissos pessoais e senso de pertencer a algum grupo. Bom, identidade social como identidade política. Ética e responsabilidade nas redes sociais. Isso aqui é muito importante, ó. Ética e responsabilidade, porque tem muito conteúdo, você tem que ter muito cuidado com o que posta, com opiniões, né? Isso é muito complicado. Como em todo espaço de encontro, né? Nas redes sociais, é preciso estar atento a como nossas ações impactam aquelas com quem interagimos. Dentro e fora das redes, as relações precisam ser pautadas por valores morais, como justiça, respeito, tolerância e solidariedade. Só que, para quem mexe em rede social, sabe que isso aqui é complicadíssimo. É muito complicado mesmo. Eu mesmo já tive problema, então resolvi até restringir certas redes sociais. Identidade, diferença e tolerância. Tolerância principalmente, né? Tolerar aquilo que para mim não é, mas eu tolero. A definição da identidade é um fenômeno que exige a afirmação de certas características e valores. Ao identificarmos quem somos, é possível identificarmos quem não somos. Porém, é importante praticar a tolerância e o respeito à diferença. Gente, no mundo que nós vemos hoje, existe muito essa briga. O certo é isso. Só que aqui eu vou dar um exemplo, tá? Se você é religioso, você vai seguir um comportamento religioso, os padrões de acordo com a Bíblia, beleza. Só que se tem uma pessoa que não segue a Bíblia, ela segue o que é correto. Ela também vai ter certos padrões. Só que ela não vai ter o mesmo discernimento que você numa situação em determinada coisa. Por quê? Para ela não é daquela forma. Ela não aprendeu... eu sei o que é certo e errado. Só que isso aqui para mim não é errado. Isso aqui é um comportamento da pessoa, é problema dela. Ela está afetando alguém? Não. Ela está te machucando? Ela te constrangiu de certa forma? Não. Mas eu tenho raiva porque é errado? Não. Se ela está fazendo com a vida dela, não está interferindo na sua, você tem que tolerar, dizer assim, não, eu não preciso me preocupar com isso, é a vida dela, não é a minha, certo? Então tem que aprender isso. Vai acontecer muito, principalmente essas brigas, questão política, questão religiosa, então você tem que saber tolerar. Ele acredita? Beleza. Se ele não está fazendo nada errado, eu não vou me meter. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Então, sempre ter tolerância e respeito à diferença. Isso aqui é muito importante. Bom, a identidade social ou identidade coletiva diz respeito à identificação e ao pertencimento a um grupo social ou comunidade, podendo estar relacionada a etnia, classe social, sexo, profissão, lugar de origem, como eu falei para vocês, né? Então aí, é o seguinte, vocês vão ter uma atividade para praticar, que é mandada para vocês, né? O professor aí tem todas as orientações, vocês vão fazer, porque é mandado, e também tem no slide, depois o professor professor presencial aí, pode estar dando continuidade, fazendo essas atividades, que geralmente é mandada para vocês, né? Impressa. Então aí o que pode fazer? Praticar. E o principal aqui que nós vimos, essa situação de respeito, tanto com o outro quanto consigo mesmo. A aceitação de suas características, exaltar, né, aumentar assim, as características boas e diminuir as características ruins.
Então, vocês vão praticar a partir de agora aí, vai ser com vocês, tá? Peguem essas atividades, vão respondendo, vão trabalhando aí com o professor presencial, que com certeza nós vamos evoluir cada dia mais. E principalmente, se conhecendo melhor, você vai aí ter um projeto de vida e vai alcançar o objetivo final, que com certeza pode ser em relação à vida pessoal, trabalho, tudo que você pensar, tá bom? Então, ficamos por aqui, até a próxima.